França solicitou um exercício da OTAN na Groenlândia em meio às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de anexar o território dinamarquês. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, é quem tem as informações ao vivo para a gente. Américo, bom dia para você, meu querido. Então, a gente pode ler isso como uma ofensiva da França nesse momento, uma forma de responder à subida de tom de Donald Trump em relação à França? Américo, bom dia. Olá, Débora, muito bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Na verdade, é uma tentativa dos europeus, do presidente Emmanuel Macron especialmente, de demonstrar aos Estados Unidos que os europeus estão tão preocupados com a defesa da Groenlândia quanto a própria Casa Branca. Por que isso? O presidente Donald Trump vem insistindo que quer dominar, quer anexar, quer controlar a Groenlândia por um motivo de segurança nacional. Ele alega, e alega corretamente, que a Groenlândia é uma região muito estratégica do ponto de vista geopolítico. Basta olhar no mapa, fica muito próximo do Polo Norte e meio que na metade do caminho ali entre a América do Norte, a Europa e a Rússia. Portanto, é uma região que seria fundamental aí para a defesa de eventuais ataques russos contra a América do Norte, inclusive o território dos Estados Unidos. O Alasca está ali muito perto também do Polo Norte, e da defesa da Europa. Também seria uma região muito importante para eventuais ataques num conflito contra a Rússia. Por isso, o presidente Donald Trump insiste que o interesse dele é especificamente com relação à segurança nacional. Na semana passada, os europeus fizeram um pequeno exercício militar dentro da Groenlândia, com a presença de militares, poucas dezenas de militares, mas militares de 8 países diferentes. Era a intenção dos europeus naquele momento mostrar duas coisas para a Casa Branca. Em primeiro lugar, que eles consideravam a Groenlândia uma prioridade e estavam unidos com relação a isso. O segundo era que eles estavam, sim, preocupados com a defesa desse território estratégico. Só que aquela estratégia não funcionou. O Donald Trump entendeu aquilo como uma provocação, porque era um exercício militar dos europeus, sem participação dos americanos, embora os europeus tenham avisado a Casa Branca sobre isso. O Donald Trump ficou tão irritado que ele chegou a anunciar que vai impor sanções contra esses 8 países que participaram dessa ação. Agora, os europeus estão entendendo que o presidente Donald Trump está falando seríssimo quando ele diz que quer anexar a Groenlândia, que hoje é um território autônomo dentro do reino da Dinamarca. E os europeus estão procurando encontrar alternativas para evitar um choque direto, diplomático, inclusive, entre os Estados Unidos e Europa. Aí o Emmanuel Macron, presidente da França, veio com uma outra ideia, que é uma sofisticação, vamos dizer assim, desses exercícios militares que foram mal interpretados na semana passada. Seria uma ação conjunta dos países da OTAN, portanto, com a participação dos Estados Unidos. O que o Macron está falando é: vamos fazer um grande exercício na Groenlândia com tropas europeias, com tropas americanas, para a gente mostrar para o mundo inteiro, inclusive para a Rússia e para a China, que estamos determinados como OTAN, como uma unidade, a defender a Groenlândia. Então, na verdade, não é uma provocação aos americanos, seria uma ação conjunta com os americanos. Mas os europeus, que vão ter várias reuniões hoje lá em Davos, na Suíça, com o presidente Donald Trump, ele vai fazer um discurso daqui a pouco, chegou atrasado à Suíça, por causa de um problema no avião dele, ele teve que retornar e trocar de avião. Depois ele vai ter várias outras reuniões bilaterais com os líderes europeus. Eles estão analisando várias possíveis propostas para resistir ao Donald Trump. Uma delas seria rever um acordo de 1951 que existe entre os Estados Unidos e a Dinamarca, que permite que os americanos invistam militarmente na Groenlândia, possam criar muito mais bases militares, colocar muito mais armamento, levar muito mais tropas para a ilha. Eles se dispõem, os europeus, a rever esse acordo e dar ainda mais liberdade para os Estados Unidos protegerem a ilha. Eles também vão discutir a possibilidade de se criar ali
uma espécie de pacto comercial e econômico que permita que os Estados Unidos explorem também e ajudem a explorar recursos naturais na Groenlândia. E também eles vão discutir, claro, tem a opção, os europeus, de adotarem retaliações, ou seja, outras tarifas contra os Estados Unidos. O Parlamento Europeu deve discutir isso hoje, inclusive, a suspensão aí de parte daquele acordo que foi fechado no início do ano passado, um acordo comercial entre Estados Unidos e União Europeia, que poderia elevar as tarifas aí até a 107 bilhões de dólares em produtos importados dos Estados Unidos pelos europeus. E podem discutir a famosa bazuca comercial, que é uma arma que os europeus não têm a menor intenção de usar contra os Estados Unidos, que impediria, por exemplo, investimentos americanos na Europa, criaria várias discussões sobre as propriedades intelectuais de produtos americanos na Europa. Os europeus ameaçam com essa bazuca comercial, mas eles não têm o menor interesse de usar isso contra os Estados Unidos, porque isso causaria enormes problemas na Europa. E todos agora estão apreensivos, esperando para ver o que exatamente o presidente Donald Trump vai propor quando ele falar daqui a pouquinho, lá em Davos, sobre essa questão da Groenlândia.